Você provavelmente já ouviu muita gente dizer que o Rei Leão 2, O Reino de Simba, é um filme menor e inferior ao primeiro. Mas hoje eu quero focar em um ponto específico que, pra mim, é um dos mais injustiçados da história da Disney, a vilã desse filme. Porque quando a gente fala de vilãs da Disney, a maioria lembra logo da Úrsula, da Malévola, da Rainha Má. Mas existe uma vilã que raramente entra nessas listas e que sinceramente merece muito mais atenção. Hoje eu vou falar da Zira, que na minha opinião é uma das vilãs mais subestimadas da Disney e que guarda um segredo assustador. Zira. Simba. Bom, a Zira é apresentada em O Rei Leão 2 como a líder dos chamados Outsiders, ou Renegados, se você preferir chamar assim, né? Que é um grupo de leões banidos das terras do reino. Ela não surge do nada, ela surge como consequência direta do reinado do Simba, algo que inclusive já quebra um pouco aquela imagem perfeita do Simba como rei absolutamente justo e tudo mais. E assim, a Zira foi seguidora fiel do Scar, então aqui já começa uma camada interessante da personagem. Estas terras pertencem a Scar. Enquanto muitos leões só se aproveitaram do reinado do Scar, a Zira acreditava mesmo nele. Não era só poder, era devoção, sabe? Até porque ela não via o Scar como um tirano, mas como um líder incompreendido, injustiçado, quase que um mártir, né? E quando o Scar morre, ela não aceita essa perda como um erro ou consequência natural. Ela acaba transformando isso em obsessão. E aí você se pergunta, né? Qual foi o motivo da Zira ter sido expulsa das terras do reino? Bom, de acordo com materiais oficiais da Disney, incluindo livros complementares e informações usadas no desenvolvimento do filme, ela se recusou a aceitar um novo reinado do Simba e continuava defendendo a ideia de que o Scar era o verdadeiro rei legítimo. E mais do que isso, ela instigava a revolta. E aí o Simba, tentando restaurar a ordem depois do caos que foi causado pelo Scar, toma uma decisão dura, que seria de expulsar a Zira e os leões que ainda eram leais ao antigo regime. E aqui tem algo importante, ela não é expulsa só porque discordava, ela é expulsa porque representava uma ameaça real, porque é uma leoa inteligente, carismática e que sabe muito bem manipular. O Simba percebe que enquanto a Zira estiver ali, o ciclo de violência pode recomeçar. Agora você e o seu filhote saiam daqui. Contextualizando então um pouco mais o lado mais íntimo dela, vemos que a Zira tem 3 filhos, o Nuka, a Vitani e o Kovu. E é aqui que a personagem ganha camadas mais perturbadoras, porque, diferente de outras vilãs da Disney, ela não separa a maternidade de ideologia. Ela usa os próprios filhos como ferramentas do seu plano. E claramente o lado mais trágico é o do Nuka. Ele é um leão desesperado pela aprovação da mãe, mas a Zira nunca enxerga o filho como o suficiente. Inclusive, ela humilha constantemente o Nuka, ignorando ele e tratando como descartável. Já o Kovu é outra história. Pra quem não sabe, ele não é filho biológico do Scar. Isso é confirmado oficialmente pela Disney, inclusive. Só que mesmo assim, a Zira o escolhe como o herdeiro simbólico do Scar. Agora vejo o caminho para o nosso glorioso regresso ao poder. Mas eu não quero... Cale-se. Nós vemos que ela molda o Kovu desde filhote com um único propósito: vingar o Scar matando o Simba. Se você parar para analisar, isso não é só vilania, é doutrinação. A mãe cria o Kovu como um soldado sem dar escolha para ele. Ela não permite que ele construa identidade própria, e isso, para um filme infantil, é pesado. Você tem a mesma escuridão em sua alma que Scar tinha. E o seu destino qual é? Eu vou vingar Scar. Mas então, entendendo melhor todo o contexto dessa personagem, a gente chega no ponto central desse vídeo, porque o segredo assustador da Zira não é algo sobrenatural, não é magia ou um plano mirabolante. O segredo dessa vilã é que ela não luta por poder, ela luta por ideologia. É só você parar pra perceber que ela é movida por ressentimento, fanatismo e negação da realidade. Ela se recusa a aceitar que o Scar errou, né? E consequentemente a seguir em frente, ou
Ou seja, ela vive presa ao passado. E mais do que isso, ela acredita de verdade que tá certa. Isso torna Azira extremamente perigosa. Diferente de vilões que sabem que estão fazendo algo errado, ela se vê como vítima, né? Como alguém injustiçada pelo sistema e que precisa, de certa forma, corrigir a história. Esse tipo de vilão, que é o que acredita estar fazendo certo, costuma ser o mais assustador. Ela não parecia tão má. Eu achei que nós podíamos ser Amigos? Mas que bela ideia. E assim, pessoal, o Rei Leão 2 fala muito sobre herança emocional. O Simba carrega o trauma do pai. A Kiara tenta quebrar esse ciclo. E a Zira representa o oposto disso. Ela não quer cura. O que ela quer é a perpetuação da dor. E por isso ela ensina ódio aos filhos, transforma luto em arma e transforma também o amor que ela poderia oferecer para eles em controle. E quando o plano dela começa a ruir, principalmente quando o Kovu se apaixona pela Kiara, a Zira perde o controle. Porque no fundo, o maior medo dela não é perder a guerra, é perder a narrativa. Não. Kovu não pode nos trair. Agora, para você entender toda a relevância dessa personagem, tem algumas curiosidades sobre ela que são boas demais. A própria canção Música no Ar, por exemplo, que ela canta, é considerada por muitos fãs como uma das músicas mais sombrias da Disney, justamente por mostrar uma mãe cantando uma canção de ninar enquanto ensina o filho a odiar e matar. E eu digo que é a canção de ninar porque o título original dessa música é My Lullaby, que traduzindo seria literalmente Minha Canção de Ninar. E é o momento também que ela tá fazendo o Kovu dormir para descansar. Vá dormir, meu Kovu, hora de sonhar. Uma outra coisa interessante é que a Zira foi criada para ser uma espécie de vilã que refletisse extremismo e fanatismo, que é algo pouco comum nas vilãs clássicas da Disney. E diferente do Scar, ela não busca um reconhecimento público, ela age nas sombras, planejando e esperando o momento certo. E tem também o lance visual da Zira, com cicatrizes, olhar duro e movimentos agressivos, que foi pensado para contrastar totalmente com a Sarabi e a Nala, reforçando essa ideia da ruptura emocional, sabe? Essas são curiosidades que agregam bastante quando nós imaginamos uma vilã como ela, né? Isso termina aqui. Assim, como vocês já sabem, no final do filme a Zira morre, não pelas mãos do Simba, mas pelas consequências das próprias escolhas, porque ela se recusa a aceitar ajuda, se recusando também a soltar o ódio que carrega, ou seja, escolhe cair daquele penhasco, né? E isso é extremamente simbólico. Tipo, a Zira não perde porque o Simba é mais forte necessariamente, ela perde porque não consegue mudar. Com tudo isso, a gente percebe que ela é uma vilã bem complexa. Ela fala sobre trauma não resolvido, sobre radicalização, sobre mães que projetam frustrações nos filhos e também sobre ciclos de ódio que atravessam gerações. Sim, tudo isso dentro de uma animação da Disney. E talvez seja exatamente por isso que ela é uma vilã subestimada. O que é que você fez? Eu não quis fazer aquilo, não foi minha culpa, E pessoal, eu queria dizer que os vídeos do canal são feitos em parceria com a Mix Filmes. São eles que editam os vídeos. Se você está procurando uma produtora que faça trabalhos de edição de vídeos, podendo ser vídeos para casamentos, vídeos institucionais, para sua empresa, para acervo pessoal ou até mesmo para os seus vídeos no YouTube, eles são excelentes. Eles fazem também trabalhos de motion design, estruturas de branding, entre outras coisas. Então, confere aqui na descrição do vídeo o portfólio deles e entre em contato se você quiser fechar algum tipo de edição de vídeo, beleza? Vai lá! Zazu tem razão. Mas agora eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Você gosta da Zira como vilã? Você considera ela uma das maiores vilãs aí da Disney, de repente? Acha que ela é mais subestimada do que deveria ser? Diz aí, comenta, pra gente conversar um pouquinho, trocando aquela ideia. Então é isso, pessoal. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo, porque isso ajuda muito a gente na divulgação dele. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. Não esquece de comentar o que você achou desse vídeo. E valeu!